Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia para nós darmos início a esse culto. Abramos a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Hoje o calor está legal, né, gente? É perto do segundo. Amor, tem como tu dar, amor, tem como tu puxar pra cá o Nadir pra mim também? Você não tá chegando aqui mesmo. Primeiro Samuel. Não é primeira Samuel, é primeiro livro de Samuel. Capítulo 1, a partir do versículo 9. Primeiro Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Não está vindo para mim nem perguntas. Só virar isso. Todos encontraram, irmãos? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim, queridos. Vamos acompanhar aqui nossa leitura. Está ótimo. Diz assim o texto, queridos. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te louvar. E nós queremos, Jesus, te agradecer pelo privilégio de estarmos mais um dia na sua casa, de estarmos nesse lugar de culto, louvando e adorando o teu santo nome, juntos, Paizinho querido, como congregação, como povo teu, para aprender mais do Senhor. Como disse o salmista Davi, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor, para aprender no seu santo templo e contemplar a formosura do Senhor. Que nós possamos nessa noite contemplar a sua formosura, aprender do Senhor. Que nós possamos, Paizinho querido, nessa noite entregar-lhe o melhor louvor, a nossa melhor adoração. E que o Senhor agrade-se de nós nessa noite. Que o Senhor receba o nosso culto. Que nós possamos, Paizinho querido, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, entregar tudo no seu altar nessa noite na tua presença. Pai, pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Louvar o Senhor com atenção, que esse louvor, acredito que vocês conhecem. Esse louvor é um louvor bem antigo. Estava orando agora sobre altar e lembrei dele.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer e faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em seu altar, pois pra te adorar, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Continuemos louvando o nome do Senhor, queridos, nessa noite, com muita alegria. Amém? É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Vem, Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor,
Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vem Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Cantar aqui a música do Micaías. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o que eu falar, tudo que eu pensar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar com teu sobre a escuridão. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse tempo de louvor, de adoração. Pedimos ao Senhor que fale conosco também nessa noite por meio da tua santa palavra, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor prepare o nosso coração, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir mais uma vez a nossa Bíblia. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Eu quero ler com você, queridos. A gente fez uma leitura no início com mais versículos, mas eu quero destacar nessa leitura o capítulo 1 e o versículo de número 11. Vamos ler o versículo 11, que eu gostaria de me deter um pouco com vocês nesse versículo. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Queridos, esse texto é um texto bastante conhecido nosso, porque essa história é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E falar para vocês dessa história é uma redundância, porque eu creio que todos os irmãos já conhecem essa história. A história de Ana é uma das histórias mais lindas e comoventes da Escritura.
O texto de 1 Samuel começa falando sobre Eucana e suas mulheres. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. A Bíblia, o texto bíblico, deixa bem claro que Eucana amava a Ana e ele não amava a Penina. Talvez, possivelmente, por conta da cultura da época, ele havia casado com Penina para que Penina lhe gerasse filhos. Porém, ser estéril nos dias bíblicos, naquele tempo, a mulher estéril era considerada como uma mulher amaldiçoada, alguém que tinha um ventre seco, que não podia gerar vida, que não podia gerar filho. Quando eu olho para esses textos bíblicos, eu lembro do tempo de hoje, né? Que as mulheres não querem ter mais filhos. Naquele tempo era uma honra ter filho. Hoje, se pudesse nascer estéril, um bocado aí nasceria, né, irmão? Porque ninguém quer ter mais filho, ninguém quer gerar filho. Para aquela época, para aquela geração, não ter filho, não poder gerar filho era como se a mulher fosse amaldiçoada, ela era estigmatizada, ela tinha um ventre seco. E a gente vai ver história de mulheres na Bíblia que eram estéreis, como Sara, como Ana, como a mãe de Sansão, como Isabel, mãe de João Batista. E todas essas mulheres tinham em comum o desejo de gerar filhos. Com Ana não era diferente. E a Bíblia diz que Penina sabia que Eucana amava Ana, e a Bíblia diz que ela ficava zombando de Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Inclusive tem um texto bíblico que Eucana fala que Edileuza até se... Eu aprendi com Edileuza se ira, né? Ela tem uma irazinha quando ela escuta esse texto, né? Quando um dia as mulheres aqui vão... Não sei se vão concordar com Edileuza, mas acredito que sim. Quando Eucana diz assim para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Olha, ele se achava dela, irmão Deus. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Tipo assim, você já não tem a mim? Para que você quer ter filho? Porque o texto bíblico diz que ele amava Ana, e a Bíblia diz que todo ano, quando Ana subia para o templo do Senhor, ele dava para ela porção dobrada, uma oferta dobrada, um presente dobrado, para que ela subisse ao templo do Senhor. Porém, nem essa afirmação de Eucana, nem o presente, nem a oferta dobrada, a porção dobrada que ele a dava, era suficiente para confortar o coração de Ana. E nesse texto aqui em especial, irmãos, a Bíblia não narra para a gente se todo ano Ana chegava no templo de Deus para orar, mas aqui o texto bíblico destaca que dessa vez aqui, do capítulo 1, Ana sobe para Siló, onde estava o tabernáculo de Deus, e a Bíblia diz que ela vai ao tabernáculo do Senhor, e a Bíblia diz que ela chora abundantemente diante de Deus. O texto vai dizer aqui que levantou-se Ana, versículo 10, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mas o que é que eu vou nessa noite falar da parte de Deus para nós? Compartilhar aquilo que Deus falou ao meu coração sobre esse texto. É que Ana, quando ela chega diante de Deus, a Bíblia diz que ela faz um voto. Eu não vou ler nem o texto, eu vou dizer o voto de Ana. Irmãos, raciocina comigo, pensa comigo. O que era que Ana mais queria? Um filho. Ela era estéril e clamou a Deus por um filho. Ela estava pedindo a Deus uma bênção. E olha o voto da mulher. O povo diz que o voto de Jefté é precipitado, e é verdade. A primeira alma que sair da porta da minha casa eu mato. E ele realmente fez um voto precipitado, mas Ana, ela faz um voto estranho, mas de todo o coração. Por que ela faz um voto estranho? Porque ela está pedindo algo a Deus, chorando abundantemente. Olha só o voto que a mulher faz: Senhor, se tu ouvires a oração da tua serva, e se tu deres a ela um filho varão, eu te devolvo. Já pensou, irmão? Eu tenho uma moto, tenho vontade, às vezes, de sair para os lugares com a Edileuza, quando eu vou pregar, né? Como eu fui agora esses dias em Dracena. O povo chega: pastor, cadê a esposa? Eu digo: meu filho, tem que trazer a esposa mais doido. Numa moto não dá. Aí eu oro a Deus e peço a Deus um carro. Suponhamos que eu peço a Deus um carro, e eu digo assim para o Senhor: Senhor, se tu me der um carro, eu te dou de volta. Que negócio é esse, irmão? É você ficar na estaca zero, sim ou não? Que voto é esse? Ana disse para Deus: olha só o coração daquela mulher diante de Deus. Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolvo. Mas é sobre isso que eu quero hoje falar com vocês. Por que que Ana tomou essa atitude?
E a única coisa que vem na minha cabeça quando eu leio esse texto, aqui que Deus ministra ao meu coração, é que Ana, ela entendeu, irmãos, que maior do que a bênção é aquele que abençoa. Maior do que a bênção é o abençoador. O Deus que abençoou ela com o filho, podia abençoar ela com muito mais. E nós somos desafiados nesse tempo a entender que a coisa mais importante que temos, perdão, Senhor, por chamar de coisa, mas é uma força de expressão, que a pessoa mais importante que temos, tudo da nossa vida, é o Senhor. Muito mais do que as bênçãos, irmãos. Porque muita gente hoje não caminha mais com Deus por causa de Deus, mas caminha por causa da bênção. E quem caminha com Deus por causa da bênção, duas coisas acontecem. Se ele não receber o que ele pede, ele se frustra e vai embora. E se ele receber, ele também vai. Porque ele está buscando a Deus por causa da bênção, não é pelo abençoador. Não é o Senhor que tem encantado os corações nesses últimos tempos. Muitas pessoas estão caminhando não com o coração no Senhor, mas com a mentalidade, o pensamento naquilo que Deus pode fazer. Porque estão transformando Deus em um balconista. Estão transformando o evangelho em um negócio, em um toma lá da cá, em uma barganha. E eu louvo a Deus pela oração de Abacuque, porque Abacuque diz assim, não é Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas abalhadas sejam arrebatadas e não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Esse texto é bonito, é poético, mas não é vivenciado. Porque a gente só quer servir a Deus quando a figueira floresce. Quando a figueira para de florescer, a gente começa a murmurar. A hora que os crentes mais mente é quando canta, né? Já dizia o pastor amigo meu lá do Ceará, o pastor Eliel. Eu vou te adorar, ainda que a figueira não floresça. Atrasa um dia lá do aposento, acaba se atribula. Ele recebe no dia 10, aí no dia 11, no 12, rapaz, está tendo um problema. Ele já se atribula. Eu vou te adorar, me alegrar mesmo se o dinheiro me faltar. A gente canta, né? E Abacuque diz, sabe por que eu vou me alegrar? Porque a minha alegria não está na figueira florescer. A minha alegria não está em um fruto da oliveira dar certo. A minha alegria está no Deus da minha salvação. Ana encontra no templo, ela encontra no tabernáculo de Siló, porque aqui não era o templo. Às vezes a pessoa diz que ela estava no templo de Deus. Ela não estava no templo de Deus, não existia templo. No tabernáculo de Deus que estava em Siló, a Bíblia diz que Ana encontra um lugar no coração de Deus. Ela descansa o coração naquele momento de dor e de aflição e de oração. Pela sua grande necessidade que era ter um filho, Ana faz esse voto que para mim é escandaloso, irmão. Mas é grandioso. Ela diz, Senhor, se tu me deres um filho, varão, se tu me deres um filho, homem, Senhor, eu o devolvo. Ana está dizendo, Senhor, eu sei que tudo é seu e tudo vem de ti. Por isso que ela ia devolver na força de expressão, porque ela entendeu que o filho que ela ia ter pertencia a Deus. Se tu me deres, Senhor, eu te devolvo. E é sobre isso que eu quero falar, irmãos. É sobre isso que eu quero hoje compartilhar. Nós estamos dispostos a devolver, a dar para Deus aquilo que Ele tem nos dado. Tem uma canção lá no Nordeste que é inclusive amigo meu, Cristiano Borges, que canta uma música que ele canta que tudo é de Deus. Nada me pertence nessa vida, eu não tenho nada que não venha de Deus. Aí ele canta lá que a minha família é de Deus, meu ministério é de Deus, a minha casa é de Deus, tudo meu é de Deus. Será, irmão? Porque a gente diz que é. Dizer é poético, eu quero ver na prática. Porque aquilo que Deus dá pra gente, a gente diz, isso aqui é meu. O cara mata e morre por aquilo ali. É meu, eu não abro mão disso aqui, eu dou minha vida por isso aqui.
daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque daqui eu só saio do caixão. Porque o cara tem idolatria pela casa que mora. Pastor, qual é o problema? Tem um problema nisso, porque você disse que foi Deus que deu, é de Deus, e você está ali apegado. Ana está dizendo assim: Senhor, se você me der um filho, se o Senhor me der um filho, eu o devolvo. E é interessante, querido, essa fala de Ana, porque Ana está ali diante de Deus, no seu templo. E eu me lembro, quando eu estava lendo essa palavra de Ana, eu me lembrei de Abraão. Eu me lembrei de Abraão. Mas o que é que tem a ver, meu Deus do céu, Abraão com Ana? Queridos, quando eu olho para a história de Abraão, eu vejo Abraão também pedindo a Deus um filho. Eu vejo Abraão insistentemente pedindo a Deus um filho. Abraão ora, Abraão clama, pedindo a Deus um filho. E Abraão, quando ele pede esse filho para Deus, Deus o entrega, Deus o dá. E a Bíblia diz que ele era o filho da velhice de Abraão. E a Bíblia diz que ele tem esse filho, ele coloca o nome desse filho de Isaac. Quando nós olhamos a história de Abraão, em casa você confira, que antes de Abraão gerar Isaac, Abraão era um homem que tudo que acontecia na vida dele, ele levantava um altar para Deus. Tinha uma colheita boa, levantava um altar. Qualquer coisa que chegava na vida de Abraão, Abraão levantava um altar. O que é levantar um altar? Agradecia a Deus. Ele chegava e dizia: Deus, muito obrigado, Senhor. Eu entendo que tudo isso vem da tua mão, vem da mão do Senhor. O Senhor é bom. Era um homem que antes de ter Isaac, a vida dele era em torno de Deus. Era em torno de glorificar e adorar a Deus. Quando a gente vai olhar a história de Abraão, depois que Isaac nasce, pode olhar a Bíblia. Abraão começa agora a fazer banquete, em vez de altar. Eu imagino Abraão: vou fazer aqui um almoço, vou fazer aqui um jantar, para apresentar aos meus amigos aqui a bênção que Deus me deu. Abraão tinha o maior orgulho de dizer: olha aqui o filho que Deus me deu, meu filho. E Abraão está lá. Qual é o problema disso, irmãos? Há um problema, porque nós não podemos colocar nada nem ninguém na frente de Deus. Olha o que foi que Ana disse: se o Senhor me der um filho, eu o devolvo. Mas o que é interessante, queridos, na história de Abraão, é que no capítulo 22, Deus, ele olha para toda a situação. Deus olha para a situação. Deus olha para aquele contexto de vida do seu amigo Abraão, porque Deus chama ele de amigo. E a Bíblia diz que Deus chega para Abraão no capítulo 22 de Gênesis. E Deus diz assim: Abraão, eu quero que você suba a um desses montes e que você sacrifique, que você entregue para mim o seu filho, o seu único filho. Eu quero que você entregue ele para mim. E o que é mais interessante, irmãos, é que quando Abraão escuta essa palavra, a Bíblia diz que Abraão se levanta e vai. Ele vai sacrificar o próprio filho. Deus diz: eu quero que você me entregue o seu filho. E Abraão, ele vai subindo em direção ao monte, que a Escritura diz que é o Monte Moriá. E ele sobe com o seu filho para sacrificá-lo. E é interessante que quando a Bíblia diz que ele amarra o seu filho, está tudo pronto para o sacrifício. A Bíblia diz que ele pega o cutelo, ele pega o instrumento que matava o cordeiro, que se matava o cabrito. E quando ele levanta para sacrificar Isaac, a Bíblia diz que a voz do anjo é ouvida dizendo assim: não estendas a tua mão para matá-lo, porque agora eu sei que você teme a Deus. Amém. O que é que eu acho impressionante desse texto? Irmãos, Deus conhecia ou não conhecia o coração de Abraão? Deus conhecia. Por que que o texto diz: agora eu sei que você me teme? Será que Deus não sabia que Abraão temia ele? Deus sabia. Só que as coisas que acontecem conosco, e a própria Escritura, o escritor inspirado vai dizer que Deus disse assim: agora eu sei que você me teme, para trazer para nós uma lição, que ali o que estava sendo colocado à prova não era o que Deus sabia do coração de Abraão. Era Deus dizendo assim para Abraão: Abraão, eu estou alinhando o seu coração para o lugar de onde você jamais devia ter tirado ele.
Porque Deus estava percebendo, irmãos, que daqui a pouco Isaac se tornaria um ídolo na vida de Abraão. Estava caminhando para isso. Daqui a pouco Abraão talvez esquecesse até do próprio Deus. E Deus, quando olha para isso, ele diz: eu vou chamar a atenção de Abraão. Deus sabia que Abraão o amava, só que Deus queria alinhar o coração de Abraão com o coração dele, dizendo assim: Abraão, não esqueça que a pessoa mais importante da sua vida sou eu, não é a bênção, é o abençoador. Você tem que se segurar, querido, na caminhada, não é naquilo que Deus tem te dado, é naquilo que Ele é para você. Não é nas bênçãos, é maravilhoso, irmãos. A gente até louva a Deus por conta das bênçãos. Os salmos estão aí, repletos de homens e mulheres louvando a Deus pelas bênçãos. Os salmistas fazem salmos maravilhosos, agradecendo ao Senhor. Isso é bom, agradecer, ser grato, louvar, adorar o Senhor pelas suas bênçãos. Porém, as suas bênçãos jamais podem ocupar o lugar dele no nosso coração. E a Bíblia diz que Abraão sobe aquele monte. E Abraão vai entregar. E Deus diz: agora eu sei que você me tem. Quem sabe Deus, irmão, nesses dias quer alinhar o nosso coração a Ele. Que a gente possa refletir e dizer: meu Deus, onde está meu coração? A última vez que eu estive lá em Tupi Paulista ministrando na escola bíblica dominical, eu falei sobre aquele texto lá de Mateus 6:20. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o seu coração. Onde é que está o nosso coração? O que é que nós temos colocado na nossa vida como tesouro? Abraão estava colocando Isaac como um tesouro principal, e Deus disse: espera aí, eu vou chamar a atenção dele. Ana, irmãos, ela não teve não teve Samuel como um tesouro. Ela disse: Senhor, tu vai me dar e eu vou te devolver, é seu, pertence ao Senhor. Agora eu sei que temes a Deus. E é interessante, queridos, que é o que eu quero ainda falar para você nessa noite. Como o coração nosso é mau, nós somos maus, nós somos pecadores. E a gente tem a tentação de transformar a bênção que Deus dá para a gente em ídolo. Você sabia disso? Você pediu, você clamou, você orou, Deus deu. Aí você recebeu aquilo, era tão importante para você, que você pegou aquilo ali e disse: ah, coisa linda. Aí você se agarra com aquilo e se esquece de Deus. Nós somos tentados, irmãos, a voltar o nosso coração e a sermos idólatras das bênçãos que Deus nos dá. O texto básico que eu ia usar era esse, mas eu fiz aqui o contrário e vou concluir com esse texto. 2 Reis, capítulo 18, a Bíblia diz que o rei Ezequias ele começa a governar sobre Judá. Ele começa a governar sobre Judá. Ezequias, a Bíblia diz que ele foi um rei que andou com interesse diante de Deus. A Bíblia diz, irmãos, o texto bíblico diz que nem Davi andou com tanto interesse de coração diante de Deus como Ezequias. E no versículo 4 diz, uma das obras de Ezequias. Qual foi uma das obras de Ezequias? A Bíblia diz que quando ele começou a reinar, a Bíblia diz que ele destruiu um deus chamado Neustã. Quem era Neustã? Neustã, olha, agora você vai lembrar, talvez você não lembre pelo nome. Neustã foi a serpente de bronze que Moisés levantou lá no deserto. Aquela serpente, irmãos, o povo de Israel guardou, o povo de Israel levou com eles. E nos dias de Ezequias, a Bíblia diz que o povo estava adorando a serpente de bronze lá do deserto. Em Números 21, foi bênção. Em Números 21, apontava para Cristo, porque o próprio Cristo disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa linda! O próprio Senhor Jesus se compara àquela serpente que foi levantada no deserto. Mas agora, nos dias de Ezequias, aquela serpente havia se transformado em um ídolo. As pessoas estavam se prostrando, adorando e queimando incenso a elas. Olha só, irmão. A serpente de fogo foi uma bênção de Deus para o povo de Israel. Foi uma bênção, irmãos.
Capítulo 21 de Números diz que Deus mandou uma praga de serpentes abrasadoras, de serpente venenosa sobre o povo de Israel por conta da murmuração. E a Bíblia diz que aquela serpente era picando as pessoas e as pessoas morrendo. E Moisés, Senhor, e agora? Deus diz, Moisés, faz uma serpente de bronze, você pendura ela numa haste, numa estaca, né? Você coloca ela sobre uma haste aí. E há de ser que todo aquele que for picado pela serpente, aqueles que olharem para ela serão salvos. Para a serpente de bronze. E a Bíblia diz que ele levanta e aquela serpente que apontava para Jesus, que foi símbolo de cura, símbolo de vida, agora se tornou idolatria no dia do rei Ezequias. O povo estava queimando incenso, o povo estava adorando aquela serpente de bronze. E Deus disse para Ezequias, destrói. E a Bíblia diz que ele a destruiu. Será, irmãos, que não tem alguma coisa na nossa que Deus deu e a gente se apegou tanto que Deus agora está dizendo, joga fora. Destrói. Porque o seu coração está tão apegado a isso aí que você se esqueceu de mim por conta disso. Porque às vezes a gente, irmãos, a gente se apaixona tanto pelo aquilo que Deus dá para a gente, que a gente deixa o abençoador de lado e a gente fica pregnado de amor pela bênção. E nada, irmãos, nada, Deus não divide a sua glória com nada nem com ninguém. O Senhor, Ele quer ser a prioridade na nossa vida. Por isso que Deus abomina a idolatria. Porque a idolatria é quando eu coloco qualquer coisa ou pessoa no lugar dele. Ou eu coloco qualquer coisa ou pessoa entre mim e ele. Porque senão, rapaz, é Deus no céu e isso aqui na terra. A gente começa a colocar as coisas, pessoas, no mesmo pé de igualdade com Deus. E a Bíblia diz que Ele é o único Deus. E a sua glória, Ele não divide com ninguém. Nem com você mesmo, irmão. Quando você começa a olhar para você, querer ser um Deus, nem comigo mesmo, Ele não divide a sua glória com ninguém. E muitas vezes, irmãos, quem está concorrendo com Deus é as bênçãos que Ele tem nos dado. 2018, passei por um processo muito difícil na minha vida. E eu louvo a Deus pelos meus pastores, pelas pessoas que caminham comigo. E eu lembro de uma palavra que eu recebi, e essa palavra foi uma palavra de Deus para a minha vida. Irmãos, a coisa mais importante que eu tinha na vida, era o meu ministério, eram os dons que Deus tinha me dado, era a obra. Eu tinha um amor tão grande pela obra. Qual é o pecado se tem um amor tão grande pela obra? A obra de Deus estava me consumindo a ponto de eu estar doente, meu querido. Eu passei 7 anos, irmãos, na frente de uma igreja sem tirar um mês de férias, 15 dias de férias, trabalhando, porque isso aqui é a minha vida. Aí veio a doença, veio o cansaço físico, o cansaço mental. E eu chorando, angustiado, um dos meus pastores olhou para mim e disse assim, filho, entrega seu ministério para Deus, porque ele não é mais dele, não, é seu. Entrega para ele. Entrega para ele e deixa ele agora fazer na sua vida como ele quiser, devolve para ele. O que é que a gente está precisando devolver para Deus, irmãos? Porque a gente se apossou tanto como nós, que a gente dá a vida por aquilo, mas não dá por Deus. Se mata por uma bênção que recebeu, por algo que o Senhor fez, mas pelo próprio Deus a gente não tem tanta paixão nem amor. Devolva. Ana disse, o Senhor me dá um filho, eu darei de volta. Isaac já era um rapaz, irmãos. Abraão, era um desejo do coração dele gerar um filho. E Deus diz, Abraão, devolve Isaac para mim. Ele subiu um monte para devolver. Será, irmãos, que nós estamos dispostos a devolver para Deus aquilo que Ele nos deu? Mas Senhor, eu orei tanto, eu pedi tanto, eu clamei tanto. Dá de volta para mim. Será que a gente está disposto? Ana entendeu isso, que tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, eu vou ter esse filho e vou devolver para ele. O abençoador é maior do que a bênção.
Abraão, por mais que amasse Isaac, ele disse: o Senhor está pedindo, eu vou devolver. O escritor aos Hebreus diz que a fé de Abraão era tão grande que ele dizia: eu vou subir com Isaac no monte, eu vou sacrificá-lo, e Deus vai ressuscitá-lo, eu vou descer no monte com ele. Isso é fé, isso é grandiosidade de fé. Mas por que Abraão tinha essa convicção? Porque Deus, irmãos, havia prometido que de Isaac sairia sua descendência. Por isso que tudo aquilo que aconteceu foi Deus dizendo assim para Abraão, alinhando o coração de Abraão, dizendo: Abraão, agora eu sei que você me tem, eu sei que você me ama, eu sempre soube. Mas eu quero dizer para você, Abraão, eu quero dizer para você que é assim que tem que caminhar. Você tem que amar todas as coisas mais a mim, mais do que todas as coisas. Mais do que os teus filhos, mais do que os teus bens, porque tudo que você tem, tudo que nós temos vem da mão de Deus. Você sabe quem foi que entendeu isso, irmãos, na prática? Quem entendeu isso na prática foi o nosso irmãozinho Jó, né? Quando eu ministro sobre Jó, é um negócio louco, sabe? Porque Jó, ele foi dormir o homem mais rico do Oriente. Ele acordou o homem mais pobre da terra. O mais rico que existia na época dele era Jó. Ele, de um dia para o outro, ele perdeu tudo. Num só dia ele perdeu seus camelos, perdeu suas jumentas, perdeu os seus bois, perdeu a sua casa e perdeu seus 10 filhos. Num dia só. Terrível, né, irmão? Você tem 10 filhos, você perdeu um, você se desespera, ele perdeu os 10 que ele tinha. Por isso que ele perdeu tudo. E a Bíblia diz que no meio do pó, no meio da cinza, no meio do caos, a Bíblia diz que Jó se veste de pano de saco, joga cinza na cabeça, e olha a declaração desse homem: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, então ele tirou. Ele me deu, então ele pode pedir de volta porque pertence a ele. Deus, irmãos, quer um povo com o coração de Ana, com o coração de Jó, com o coração de Abraão. Deus quer um povo disposto a dizer para ele: Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. O que é que o Senhor quer de mim? Já é seu, eu devolvo. Isso sem choro, sem lágrima, porque já é dele, já é do Senhor, já pertence a ele. Que a gente possa, no nome de Jesus, tirar do nosso coração essa ideia de que a gente tem alguma coisa, que alguma coisa pertence a nós. Que nós sejamos confrontados pelo Espírito Santo nessa noite, saia daqui dizendo: eu não tenho coisa alguma. Amém, irmão? Amém. Eu não tenho coisa alguma. O que é que nós temos, irmão? Que não tenha sido o próprio Deus que tenha nos dado. E se Ele nos deu, pertence a Ele, inclusive a vida. Quem garante que amanhã nós vamos estar todo mundo junto? Talvez amanhã a gente esteja fazendo de alguns de nós, talvez até meu. Ei, tão jovem, morreu. Quem sabe? Porque nem a vida pertence a nós, pertence a Ele. Ele é o dono da vida. Ele é o dono de tudo. E eu vou ser bem ignorante como o povo do Nordeste. As pessoas estão correndo atrás de tanta coisa e caixão não tem gaveta. Até a roupa que o cara às vezes vai alugada. É a funerária que aluga, que empresta. Aí vai, desce pro pó da terra. E se não tiver sido alguém que tem meio a Deus, vai ser esquecido. Vai ser lembrado por ali, daqui a pouco se esquece, daqui a pouco não tem mais memória do seu nome. E a gente está aqui nessa terra caminhando pensando que a gente tem alguma coisa. Pensando que a gente possui alguma coisa. Ana, lá no altar de Deus, ela entende: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo. Que nessa noite a gente possa olhar para nós e dizer assim: Senhor, se tem alguma coisa, Deus, que eu tenho entendido que é meu, que eu tenho entendido que isso é meu, que eu estou tão apegado, e que eu não sou capaz de te devolver, Senhor, quebranta meu coração para que eu possa, Senhor, devolver para o Senhor, entregar para o Senhor o que é seu, principalmente a minha vida. Principalmente a minha vida, porque esse é o culto que agrada a Deus.
É o culto que eu me entrego. A Bíblia diz lá em Romanos 12:1. É o culto que eu me entrego como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Se eu entrego o meu corpo como sacrifício vivo, quanto mais as outras coisas. E às vezes, irmão, o Senhor pede a coisinha da gente, sabe o que é que Deus faz de nós? Filho meu, dá-me o teu coração. Porque às vezes o nosso coração não é dele. Porque às vezes a gente está louvando com a mão para cima, cantando. A gente está declarando às vezes palavras de amor ao Senhor. E lá no livro do profeta Isaías, o Senhor diz assim: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por isso que Deus está dizendo: filho meu, me dá seu coração. Eu não quero apenas uma canção da sua parte. Eu não quero apenas você na igreja. Eu não quero apenas a oferta que você traz. Eu não quero apenas o dízimo. Isso aí é detalhe. Eu quero o seu coração. Eu quero você. Eu quero você. O Senhor nos quer, queridos. E que a gente possa se entregar a Ele todos os dias, como oferta viva, como sacrifício vivo diante dEle. E dizer: Senhor, eu pertenço a Ti, Senhor. E tudo que eu tenho é seu. E se aconteceu na nossa vida, o que aconteceu na vida de Jó, que a gente possa dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Seja Ele glorificado. Querido, você e eu seríamos capazes de devolver a Deus todas as bênçãos que recebemos dele? Será que se o Senhor chegasse e pedisse algumas coisas que Ele nos deu, a gente... Não estou dizendo que tem com alegria não, mas mesmo com dor a gente tem que dar. Mas nos conforta, irmãos, e alegra o nosso coração, e a gente dá a Ele com alegria quando a gente entende o que Ele entendeu. A mulher estéril, a Bíblia diz que Penina zombava dela. Ela caçoava de Ana. Talvez, ei, tu tem... eu Cana te amo, mas tu não tem filho não. Tu tem um ventre seco. Ele te ama, mas olha aqui, quem é que dá filho para ele? E aquilo amargurava o coração de Ana. Aí Ana chega e diz assim: Deus, se o Senhor me dá um filho, eu devolvo pro... Mas sabe o que aconteceu na vida de Ana? O resultado? Eu não posso deixar de falar o que aconteceu na vida dela. Olha só o que está escrito aqui, queridos, hein? 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 5. Olha só o que a Ana diz para o Senhor. Tem uma canção que ela faz para Deus. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. Você sabe o que é que ele está falando dela? Até a estéril tem 7. Ela entendeu que mais importante do que a bênção era o abençoador. O primeiro filho que ela teve está aqui: Senhor, é seu. Aí Deus foi lá e deu mais 6 para ela. Porque ela entendeu a essência. A bênção ela entregou para o Senhor, mas ela continuou com o abençoador. Quando a gente continua com o abençoador, irmãos, não tem como a vida da gente não ser abençoada. Porque a gente escolheu o abençoador. Você lembra de Jó? Ele escolheu o abençoador. Deus deu, Deus tirou. Depois Deus veio e devolveu a ele tudo em dobro. Porque o coração de Jó estava no abençoador. E o abençoador, irmãos, vai estar sempre pronto para nos abençoar quando o nosso coração é dele. Quando nós nos dedicamos a Ele, porque a Escritura diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, entre a bênção e o abençoador, escolha sempre o abençoador. Escolha sempre Deus. Escolha sempre o Senhor. Porque a bênção que Ele deu para você, Ele pode dar de novo. Ele pode restaurar de novo aquilo que se foi. Ele vai trazer de novo, porque Ele é Deus. Eu não posso ficar sem Ele. Você pode perder tudo, menos o Senhor. O Senhor é a força da nossa vida. Ele é a nossa fortaleza. É Ele que nós não podemos perder. Podemos perder tudo, mas não o Senhor. Davi já dizia: Senhor, o Senhor é o meu bem maior. Eu não tenho outro bem além de Ti. Então nessa noite que a gente possa escolher o abençoador, queridos, em detrimento da bênção.
Eu tenho dito para o Senhor, nesses dias eu estava preparando essa palavra, e disse, meu Deus, o Senhor me deu tanta coisa já, tanta coisa. Mas eu digo para o Senhor, é tua, continua sendo tua. Porque o mais importante é a vida. O texto bíblico diz que ele vai dizer assim, ó, voltai, filho dos homens. Aí a gente volta. Cai esse corpo, moço. E aí o Espírito vai para Deus, voltai para envolver os filhos dos homens. Que a gente possa, querido, no nome de Jesus, refletir sobre essa palavra, não sobre essa palavra, mas aquilo que o Senhor tem ministrado também ao nosso coração. E entendermos que o nosso maior bem é o Senhor. O maior bem é o Senhor. A grande bênção é Ele. Ele é a bênção. Tem um bocado de gente correndo atrás de bênção. Não, nós já temos a bênção, o Senhor na nossa vida, a presença dEle na nossa vida, o Seu Espírito na nossa vida, essa alegria da salvação, esse Cristo que habita em nós, que perdoa os nossos pecados, sara as nossas enfermidades, promete estar conosco, que está. Nós já somos o povo mais abençoado da terra. Por isso nós temos que ser o povo mais feliz da terra também, porque somos os mais abençoados. Somos abençoados com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Somos abençoados por aquilo que é invisível. Por isso que a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para quem perece. Que quem está lá fora diz, mas que pensa essa que esse cara tem? Mas o que é que ele tudo tem? Eu tenho Cristo. Eu tenho um abençoador. Eu tenho aquele que promete que vai estar comigo. E a Bíblia diz que ele vai estar comigo até a consumação dos séculos, até o fim de todas as coisas. Ele vai estar comigo. Então que Deus, querido, nos abençoe. Que a gente possa dizer, Senhor, eu quero esse coração. Eu não quero transformar as tuas bênçãos, Deus, em ídolos. Eu não quero amar as tuas bênçãos mais do que o Senhor. Pode, Senhor, me abençoar. Eu preciso ser abençoado. Mas que o meu coração jamais se aparte de Ti. Que o meu coração esteja no Deus que abençoa e não nas bênçãos. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos. Vamos estar orando.